Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 10 de abril de 2019, quarta-feira. Esse é o verbete de número 4.814, tem 6 páginas, 44 logias e 12 máximas. O tema é Geisha, especialidade perfilologia. Quem escreveu o verbete é a Valéria Brilhante. Nós vamos conhecê-la um pouco mais. Ela é graduada em Educação Física brasileira, natural do Rio de Janeiro, é voluntária da Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde 2009. Então vamos à definição. A geisha é a Konshin mulher da tradição japonesa, treinada desde jovem nas artes do entretenimento, a exemplo da música, canto e dança, com o objetivo de agradar e ou distrair os frequentadores, clientes ou convidados, em especial do sexo masculino, em banquetes, casas de chá e outros locais, públicos ou privados, sendo caracterizada pela forma cuidadosa com as vestes, postura, penteados e maquiagens específicos. Na pensenologia destacamos o holopensene feminino e a autorreestruturação pensênica inevitável diante dos novos momentos evolutivos. Na fatologia, a elegância, a sofisticação, a gentileza, a delicadeza, a sensualidade vulgar, o sorriso discreto, os movimentos previamente estudados, a atmosfera feminina dominante. Em parafatologia, a força presencial pacífica apresentada através das energias. Na argumentologia, vocês têm 22 termos em japonês relacionados às geishas. Na remissiologia, vamos destacar 5 verbetes: autoridade feminina cosmoética, consciência atratora, choque cultural, força presencial e interprisão grupocármica. A geisha é personagem presente no retrocontexto cultural nipônico, podendo ser atualizada em papel tarístico e reciclogênico do voluntariado docente de verpons conscienciológicas. Você, como a geisha, existe algum objetivo intraconsciencial alcançado através dos autoesforços da disciplina, reconhecido por você até o presente momento? Reconhece a importância de tal dedicação? Então, temos aqui um filme, um vídeo, 5 livros e 6 webgrafias. Então, vamos à mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Doação, acalmia, disciplina, vestimenta, arte, autoburilamento, entretenimento, refinamento, treinamento, intercooperação, manipulação, profissão, repressão, sedução, tradição, ginossomatologia, grupocarmologia, parasociologia, seriexologia e perfilologia. Então, antes de começar, a gente vai fazer aquela pergunta para a verbetógrafa sobre o tema. O que te motivou a falar um verbete sobre geisha? Conta pra gente. Pois é. Boa tarde a vocês, a todos. O tema geisha, na verdade, geisha é um tema que sempre me chamou a atenção. Há muito tempo, eu sempre que eu podia, eu estudava alguma coisa sobre elas. Quer dizer, eu acho que chama a atenção de várias pessoas, né? Uhum. Mas eu senti alguma coisa a mais, uma atração a mais pelo assunto. Então, um dia eu resolvi, como eu pesquisava, eu resolvi, falei, não, vou escrever sobre o tema, né? Porque eu já tinha algumas coisas escritas. Falei, vou escrever sobre o tema no sentido de procurar esclarecer na situação atual, porque a geisha, eu estudei a geisha do passado, do século, final do século XVII, sabe, início do século XVIII. Então, de lá para cá, muitas coisas mudaram, né? Então, vamos lá, vamos ver no que dá. Vamos lá, vamos começar com as perguntas? Vamos atender. Podemos. Vamos começar com Portugal. Fatologia, página 1, a segunda linha de baixo para cima. Pode ampliar o item o despertar da curiosidade enquadrado no tema do verbete? Sim. O despertar da curiosidade quer dizer o seguinte: a geisha, ela desperta a curiosidade de um modo geral. Aonde ela vai, as pessoas, ela não passa despercebida. Onde ela vai, as pessoas têm curiosidade de saber o que acontece por trás do mundo das geishas. Uhum. E os homens, de um modo geral, naquela época, na época do Japão, em que elas trabalhavam, eles tinham muita curiosidade de saber o que tinha por trás, porque elas
era assim, o trabalho delas, a função delas, mas isso durante a noite. Durante o dia, o que elas faziam? Como era a vida das geishas? Eles tinham uma certa curiosidade de saber isso, né? Então, assim, a geisha ela desperta curiosidade de um modo geral, né? Tanto no Ocidente como no Oriente, aonde elas forem, elas são assim, olhadas, né? Olhadas com outro olhar, com um olhar mais além do olhar básico. Elas têm chamam atenção, né? Vamos lá na estrangeirismologia? Logo na primeira estrangeirismologia, a pergunta é: o pensamento são sempre livres, os pensamentos, né? São sempre livres, por mais prisioneiros que sejamos nas mais diversas injunções intrafísicas. Então, ele afirmou isso. É de Curitiba, tá? Como nasceu esse desejo, né? Que é o sonho à independência, alimentado por muitas geishas? Por que não dão, enfim, seu grito de independência? O ritual chinês dos pés pequenos existe ou existiu também entre as geishas? Conforme eu leio de novo, que a pergunta foi cumprida, tá? Então vamos por partes. Tá. Esse desejo de sonho independência é porque a geisha, quando ela sai da casa dela, da casa dos pais, para se tornar geisha, assim, é um árduo estudo. Elas têm que deixar a família, elas não podem ter mais contato com nenhum dos amigos que elas tinham antes de sair, né? Então, o objetivo delas é se tornarem independentes, porque as geishas, quando elas são aprovadas como geishas mesmo, porque é como se fosse um colégio interno, né? Elas estudam e elas têm a prova para poder passar. Então, é tudo é um estudo muito profundo. Como tem muita dedicação, elas têm realmente o objetivo de se tornarem independentes. Por isso que elas se dedicam tanto, porque vai depender. A independência delas vai depender da dedicação. Então, é um sonho que elas têm. Elas começam e elas se dedicam ao máximo que podem. Então, o sonho realmente é a independência. Depois você perguntou se os pés... Aí a pergunta é por que não dão, enfim, o seu grito de independência. Então, você está dizendo que já, de certa maneira... Porque, na verdade, eu estudei, como eu falei, né? Eu estudei tem que ver o contexto. Eu estudei no século XVII, século XVIII. Ali, esse era um grito de independência delas. Entendi. Entende? Porque as mulheres eram extremamente submissas. As mulheres japonesas, na cultura, elas são muito submissas. Entende? Então, assim, esse era um grito de independência. Entendi. E era mesmo, elas ficavam mesmo independentes, completamente. E a questão dos pés pequenos, se existe ou existiu também, eu acho que existe, não existe mais, não é possível. Olha, essa cultura dos pés pequenos existia cortava, no Japão, né? sim, mas não tinha relação com as geishas, tá? Era uma cultura deles, eu acho que alguns vilarejos, não tinha ligação. As geishas não usavam nada para ter pé pequeno, nada. Pelo contrário, elas tinham assim toda uma forma de vida para manter o corpo extremamente saudável. Eles usavam chinelinho, aquela coisa, tinha um tamanco mais alto, que era aquele de uma média de 15 centímetros, era bem alto, mas nada que prejudicasse a anatomia, né, do corpo delas. Lá na codigologia agora, lá no Código Pessoal de Cosmoética, a pergunta é: como o Código Pessoal de Cosmoética se interrelaciona com o geishismo? Como o quê? Geishismo. O Código Pessoal de Cosmoética, qual a relação que você vê com o geishismo? Porque assim, eu estou falando sobre as geishas do passado, porém eu estou tentando colocar estou colocando uma ideia presente. Porque nós falamos assim para as consciências e nós falamos para as consciex, né? Então, hoje, nós sabemos a importância de você ter um código pessoal, um objetivo seu específico para você melhorar a sua intraconsciencialidade, né? E a geisha do passado, ela não pensava nisso. Hoje, ela já pode pensar que se ela tiver uma conduta melhor, sabe, com um foco mais atualizado em relação a tudo que ela aprendeu, as coisas vão ficar melhores. Então, o Código Pessoal de Cosmoética é importante para qualquer pessoa. Mas ainda existe geisha hoje? 2019? Existe geisha hoje, sim, mas o contexto é bem diferente. É uma ou outra que se destaca, mas o contexto é bem diferente do contexto antigo. Porque na época que surgiram as geishas, tinha mais ou menos umas 80 mil geishas. Olha!
Hoje você deve encontrar 1000 gueixas. E o estudo que elas tinham antes, o estudo que elas têm hoje, é muito diferenciado. Né? Então, hoje é mais no lado, eu acho que é mais no sentido de turismo, sabe? Para as pessoas... Para manter a tradição, né? É mais uma questão de manter a tradição. E antes era um propósito de vida. Era um modo de vida e um propósito de vida. Interessante. Agora, a pergunta de Porto Alegre é para a Fatologia, página 2, penúltima linha. O autoburilamento serexológico, levando à reestruturação intraconsciencial com base no mental soma. Você pode comentar? Posso. O que acontece? Elas tinham, na época das gestas, elas tinham muito aprendizado de detalhes, atenção. Elas eram extremamente detalhistas, elas tinham atenção, elas davam atenção a tudo, né? Eram muito metódicas. E isso, você levando para hoje, assim, conseguindo burilar para hoje, pensa você ter as suas atenções, como é que eu vou dizer? O seu detalhismo voltado para a multidimensionalidade. Você olhar os detalhes, não só os detalhes físicos, mas você desenvolver um detalhe mental somático. Né? Porque se você tem um desenvolvimento de detalhismo físico, você usa também mental soma, porque ninguém, sabe, é detalhista só. O detalhe ele vem do mental soma. Então, você começar a dar atenção nos detalhes para o extrafísico, sabe, para as suas sinaléticas. Entende? Então, se você começar a burilar, se elas começam, a pessoa que já tem essa tendência, começa a burilar isso para o lado mais mental somático, tudo vai mudar. A visão dela vai ficar mais clara, né? Ela vai ter uma visão de conjunto bem mais clara do que a que ela tinha antes, né? Que era só uma coisa assim, naquele meio pequeno, no meio daquelas pessoas. André? Sim. Primeiro, Valéria, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Isso daí também mexe comigo, porque eu tive quando era criança, eu tive uma retro que eu vi minha mãe no contexto japonês. E eu sempre fiquei assim interessado nessa questão. E minha mãe e minha tia tinham umas bonequinhas que eram 2 geishas feitas de madeira, tal, que elas nasceram numa região no interior de São Paulo que tinha uma comunidade japonesa. E aí até minha avó falava um pouco japonês, disse que conhecia. Era ali perto de Bastos, né, ali naquela região. Oswaldo Cruz. É uma região que tem uma comunidade nipônica assim que foi para agricultura, né? Ela foi mexer com a agricultura. E aí eu identifiquei lá quando criança minha mãe nesse contexto japonês, eu com ela ali, né? E aí eu sempre fiquei ligado nessas coisas japonesas e até fui ver documentário, tudo a respeito. E realmente a gente vê que hoje em dia a jovem não quer mais, né, esse caminho. Eu vi assim falando que é um processo tradicional e até a escolha hoje mesmo para ser geisha tem um critério. Aquela que é geisha, ela escolhe as meninas, elas passam por um grande treinamento e só algumas delas vão virar geisha de fato, né? E aí não se sabe, tem essa incerteza se essa cultura vai decair, porque a procura cai, está caindo. Então existe essa relação da cobrança e a procura, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, eu ajudei a fazer a mega análise, né, nesse verbete, por isso que chamou a atenção da doação. Porque esse processo aqui está na 5ª linha de baixo para cima, na página 2, em que você fala lá da doação dos conhecimentos e habilidades nas sucessivas vidas, base no altruísmo. E o professor Valdo, uma vez, ele chegou a comentar que a mulher ela deveria ser mais geisha com o homem e o homem da mesma forma com a mulher. Ele falava geishismo mútuo. Exatamente. Está lá no manual exatamente. Da dupla, né? Então, manual da dupla evolutiva. Ele extrapolou essa ideia pegando o trafora da coisa, que é justamente do olhar e do detalhismo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que pegando assim a essência que fica impregnada nessa personalidade é isso, né? A geisha, ela tinha uma harmonia muito grande, né? Ela tinha uma dedicação muito. O olhar dela era para o outro. Né? A função dela, ela aprendia, né, nos estudos todos, tudo que ela fazia era para agradar aos olhos do outro, fazer com que a outra pessoa se sentisse bem. Entende? Então, você está olhando.
Harmonia. É a quinta linha, isso. É a quinta linha de baixo para cima, na cima. página 2. Aí começa lá, doação dos conhecimentos. Começa no meio, mais ou menos, depois do senso de A doação dos responsabilidade. conhecimentos e habilidades aprendidas na sociedade. Então, é isso. Então, o que acontece? Essa dedicação dela, né, em procurar fazer o melhor pelo outro, o olhar para o outro, porque hoje a gente também não vê muitas pessoas olhando para o outro, né? É muito você com você, não tem tempo para nada, a pessoa fala com você, você mal olha para o outro, né? Então, a pessoa que consegue desenvolver isso e trazer para os dias de hoje, né, você com calma, pensar no bem-estar da outra pessoa, sabe? Procurar buscar mesmo o que tem de melhor no outro, isso que eu acho que é interessante. E elas tinham muito isso, né? Agora, elas faziam isso, a vida delas era assim, então não tinha nada fora que chamasse atenção, que tirasse a atenção delas, mas era um aprendizado. Agora, um outro aspecto, né, que você trouxe aqui também, para talvez esclarecer, na Fatologia, página 1, quarta linha, no finalzinho, você fala a diferença entre o OB da geisha e o OB da prostituta. Sim. Nesse documentário, eles falaram aqui até que no Oriente, né, que se espalhou essa cultura, principalmente no Japão, eles não gostaram tanto dessa associação, né, de uma coisa com a outra, né, e dentro da filosofia que eles têm, né. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa confusão que o Ocidente tem sobre essa situação. O Ocidente ele tem uma visão distorcida, completamente distorcida do que vem a ser a geisha, né? Porque até coloquei mitologia. Em mitologia coloquei o mito ocidental de geisha ser sinônimo de prostituta, porque não é. Muito pelo contrário, né? Agora, as prostitutas elas surgiram na época da Segunda Guerra Mundial, tá? Então elas surgiram porque o que acontecia? Teve a guerra, teve aquele processo todo, as geishas foram eliminadas e as prostitutas começaram a se vestir como se fossem geishas. E como elas começaram a se vestir como se fossem geishas, os soldados, elas saíam com os soldados, então tinha aquela coisa toda misturada, que eu acho que daí é que surgiu a ideia de que geisha eram prostitutas. Uhum. Então, o que acontecia? Mas a vestimenta, os japoneses, quem era do Japão, eles conheciam assim, fácil, por quê? A vestimenta delas eram diferentes. O obi é esse cinto, tá? que elas colocam. O obi da geisha era amarrado para trás e o obi da prostituta era amarrado para frente. Então, já tinha essa diferença. Depois de uns anos, de um tempo, esse processo de prostituição ele começou a ficar muito, muito confuso, sabe? Havia muita discórdia, desentendimento sobre isso. Então, eles começaram a criar, eles criaram uma lei que eles legalizaram as prostitutas e legalizaram as geishas. A pessoa não podia ser as duas coisas. Ou ela era prostituta, tinha o contrato de que ela era prostituta, ou ela tinha o de geisha. Tá? Então, isso aí já separou bem. Então, tinha assim, os japoneses que queriam sexo, que iam atrás de mulheres para sexo, eles iam atrás das prostitutas. Os que queriam diversão, conhecimento, conversar, eles iam, sabe, atrás das geishas. Então, eram duas coisas bem separadas. O japonês ele nunca olhava a geisha como com um olhar sexual. Entende? O olhar dele não era olhar de cultura, porque eles conseguiam conversar com a geisha como eles não conseguiam conversar com outras japonesas mulheres, devido à submissão. Porque as geishas elas eram cultas, elas podiam conversar, elas sabiam conversar sobre todos os assuntos, né? E as donas de casa, as esposas, elas não sabiam, elas não tinham condições. A dona de casa, a esposa ela era para procriar e manter a família, só. Sabe? Não existia prazer de conversa. Então, quando eles queriam procurar uma pessoa culta para conversar, sabe, até às vezes para desabafar, para conversar coisas mais, eles iam atrás das geishas. Então, as prostitutas e as geishas elas eram eram duas coisas completamente diferentes. Mas no Ocidente, aqui tem essa visão de que geisha é prostituta. Inclusive, quando eu falei sobre verbete, para várias pessoas, as pessoas falam assim, tá, as geishas dançavam em outras cocitas mais, né? Eu falei, não, gente, não é bem assim. Então, existe, né? Até com japonesas mesmo que eu conversei, as pessoas têm que moram aqui no Ocidente, no Brasil, elas têm essa visão distorcida. E essa visão é irreal. Uhum. Até você fala aqui na Fatologia, você falou o casamento da geisha.
Aí me ficou uma pergunta, de se casasse deixava de ser geisha ou podia continuar sendo? Olha, tinha até a cerimônia deixa eu botar aqui. Tinha uma cerimônia que chamava cerimônia de separação. Essa cerimônia acontecia quando uma geisha deixava de ser geisha por alguma razão, ou para trabalhar em outra coisa, ou para voltar para a família, né? Ou quando ela se resolvia se casar. Porque acontecia da geisha, assim, não era comum, mas tinham geishas que se apaixonavam, não é? Então, dessa paixão surgia um casamento. Entende? Então, aí sim... Aí deixava de ser geisha. Deixava de ser geisha. E aí tinha essa cerimônia de separação, que ela era bem interessante, porque ela pegava uma caixa com arroz cozido e entregava para a irmã mais velha dela, que era a pessoa que era responsável por ela durante todo o aprendizado, e entregava para todas as outras pessoas que fizeram parte da vida dela, de forma de educação, de gentileza. Ela entregava aquilo como no sentido de gratidão. Né? E aquilo ali é como se desfizesse o laço entre elas, mas de uma forma graciosa, sabe? De uma forma agradável. Entende? Então tinha isso. Não, as geishas, tinha geisha que se casava assim, e elas daí deixavam de ser geisha. Outros que iam trabalhar em outra coisa também deixavam de ser geisha. Aí tinha essa cerimônia de separação, que era, né, para terminar, sair de um grupo, né, porque é um grupo muito fechado, sair de um grupo de uma forma leve. E né? tinha limite de idade? Limpa. Não, podia ser em qualquer idade geisha ou tinha algum teto, assim, tinha que ser só jovenzinha? Não, acho que quando ela chegava perto dos 30 anos, ela já não era mais. Então tinha um teto ali. Assim, com 20 anos, já não se aceitava para entrar. Com 20 anos? Para começar a fazer o treinamento de geisha. Elas começavam numa média de 12, 13 anos, algumas com 5 anos de idade, porque já estavam na casa, né? Então elas já iam aprendendo e ali já era o futuro delas, assim, inevitavelmente já seriam geishas, não é? Pode seguir. Então, sobre a questão da interprisão grupo kármica, que você traz na quarta linha, mesma página, de baixo para cima agora. Você fala lá da profissão reconhecida como honrada, glamourosa, com base na manipulação intencional através da sedução, criando interprisão grupo kármica. Esse seria um contraponto? Na primeira página? É a primeira página. Fala de novo, primeira página, que linha? É a quarta linha de baixo para cima. De qual? Da pensena ou do fato? Exatamente. Aí você está falando justamente ali da profissão reconhecida como honrada. Sim. Parece que é um contraponto que você está trazendo, né? Apesar de ser esse detalhismo e essa doação, tinha um processo da manipulação. Como que você está chamando a atenção aí? Sim, elas, na verdade, a geisha, ela estudava a manipulação intraconsciencial. Quer dizer, ela estudava a manipulação do sexo oposto. Não era uma manipulação sexual. Eu acho, no meu ponto de vista hoje, assim, eu tive muita dificuldade. Quando eu fui escrever o verbete, eu não via nada de negativo. Eu olhava, eu estudava a geisha, e eu achava que estava assim, gente, mas não tem nada, eu não posso falar que eu não vejo nada de ruim. E me chamaram várias vezes a atenção. Na verbetografia, eu falei assim, Valéria, você tem que olhar que existe a manipulação. Eu não conseguia enxergar isso, entende? E aí depois Sedução holochacral. E aí depois com o tempo eu comecei a fazer manipulação. Aí eu vi que a manipulação pior, que eu acho aqui, não era manipulação sexual, porque era isso que eu não via, né, durante o estudo. É a manipulação mental somática. Entende? Elas estudavam cultura geral e elas tinham uma manipulação mental somática. Elas dominavam os homens através do mental soma. Não é corpo, não era nada disso. Era através da cultura. Então, eles podiam conversar o que eles quisessem com elas, porque elas sabiam conversar e de maneira educada, sabe? Então, essa forma de ser não deixa de ser uma manipulação. Eu acho que assim, é até das piores, né? Porque você sabe, não sei se elas faziam de propósito, mas não deixava de ser, né? Então, é isso que eu vejo, que existia assim essa manipulação e era assim, na verdade, acho que a sedução era intencional. A gente pode falar que eu podia até achar que não, mas depois olhando assim com mais critério, eu acho que era intencional sim a manipulação. E agora a profissão ela era reconhecida. Ela é reconhecida até hoje pelo que foi no passado, como glamurosa. Era uma profissão muito
bem vista, elas tinham acesso na sociedade a lugares, a situações que nenhuma outra pessoa tinha. Entende? Interessante, né, nesse documentário, que tipo, até pro rosto, a pele ficar branca, aquilo é tudo técnica e para manter uma perfeição, né, uma homogeneidade, quer dizer, o nível de detalhismo que você está falando são anos estudando, não é uma coisa assim, quer dizer, tudo era aquele nesse devido toque, né? Agora, a manipulação talvez acontecia se naquelas conversas elas direcionassem para determinados, porque elas viravam mediadoras, talvez de alguma conversa, né? Porque a mulher, a mulher naturalmente doméstica, ela não poderia participar das conversas e elas participavam daquelas conversas, tomavam decisão, reuniões de negócio, quer dizer, aquilo fazia parte de da troca de informação, que a mulher não participava desse papel, que era esse que é o paradoxo, né? Ou seja, a geisha poderia, mas a esposa não poderia. Então é um negócio forte, né? É machismo? Porque na verdade tudo que elas conversavam com os clientes, elas não podiam comentar com ninguém. Era um código. Isso é o código de silêncio da geisha. Existe até o código de silêncio da geisha. Tudo que você conversa, você não pode comentar com ninguém. Elas não comentavam nem com as colegas delas de profissão. Entende? Então, assim, existia sim essa necessidade do homem poder falar, às vezes ter coisas para resolver que ele não conseguia resolver, e o olhar da mulher é um olhar diferente do homem, não é? Então, conversando com a mulher, eles teriam ele tinha uma outra visão, para poder resolver a situação que ele não tinha como, ele até teria como resolver sozinho, mas aquilo ficava mais, né, mais difícil se ele não buscasse uma segunda opinião. Uhum. Valéria, parabéns pelo verbete. Obrigada. Acho que tem uma turma que estuda isso, né? Eu não vi dentro do verbete, mas provavelmente você pesquisou a respeito ou fez algum cotejo dos traços intraconscienciais, né? Dessa personalidade, né? A questão como você trouxe, a manipulação ou a sedução mental somática. Eu considero até holossomática, né? Porque ela tem uma força presencial, ela tem os trejeitos todos ensaiados, todo esse envolvimento, ela é holossomático, né? No meu ponto de vista. Você chegou a fazer esse cotejo, qual a relação disso com a questão da política, com a liderança, né? Alguns outros traços positivos e traços também negativos, né? Trafares e trafores da retrovida como geisha? Não, eu não fiz nenhuma ligação. Na verdade, eu não pesquisei nada relacionado à política. Eu pesquisei mais relacionado à vida delas do grupo, né? Do grupo das gays, a vida delas específicas. Eu não busquei nada assim fora. Mas você tem alguma? Eu também tenho interesse no tema. A sua bibliografia, eu tenho até depois outros livros que eu posso sugerir também. Mas essa questão, né, que eu vejo da intelectualidade, dessa polivalência nos traços, então ela tinha que ter uma série de habilidades. A questão da influência, exatamente por ela ter esse contato, em regra, né, a geisha, de fato, ela tinha contato com uma classe social e política, empresarial, né, mais elevada, até pelo custo da hora da geisha, né, porque era todo esse entretenimento. Então, eu vejo a possibilidade, né, desse desenvolvimento da liderança, né, da questão de associação de ideias, desse detalhismo que você trouxe, porque isso tudo faz parte, né? Então, tem algumas coisas assim que eu pensei, né? E, por outro lado, eu também vejo, como o André trouxe, a questão da sedução, que entra no risco, né, da manipulação consciencial espúria. Porque também isso existe, porque não tem a ver só com o trabalho da geisha, mas tem a questão da intraconsciencialidade, né? Aí cada um tem o seu histórico, ele vai usar isso de maneira mais cosmoética, menos cosmoética, mas por essa razão até
a questão do meu estudo. Deixa eu falar uma coisa que eu acho. As geishas elas eram poliglotas, não é? Então elas falavam vários idiomas, elas tinham conhecimento geral. É inevitável que algum assunto de política surgisse no meio né, entre a conversa, na conversa entre elas e um cliente ou um político, porque assim as geishas, quando elas atendiam, elas não iam sozinhas, geralmente era em grupo de 5. Não era ela e o cliente, a não ser quando o cliente quisesse conversar com uma geisha específica, aí ele contratava, levava ela a algum restaurante, algum local, geralmente local público, eles nunca levavam em local privado, e ali eles conversavam, né, em uma mesa separado, mas não era uma coisa assim, eu vou levar para o meu apartamento. Não tinha nada disso. Então, provavelmente, numa situação dessas, eles talvez discutissem alguma coisa mais séria, né, relacionada à política, eu não sei, eu realmente não pesquisei sobre isso. Mas, geralmente, no contato com as geishas, eram 5. O staff, né? Hã? Iam o staff junto, né? Quando eles iam ao encontro das geishas, nas casas de chás, eram 5 geishas que atendiam, e elas entre si, elas serviam chás, então tem todo um ritual. Quando era particular, aí sim, aí eles contratavam a geisha específica, que eles tivessem mais afinidade, iam para algum lugar que fosse público, e ali eles conversavam. Então, inevitavelmente, conversava-se de tudo, né? As coisas mais sérias, eu acho que sim. Valéria, boa tarde. Queria te perguntar, na página 2, de baixo para cima, na fatologia, 6ª linha, você coloca os méritos adquiridos através do próprio esforço, proporcionando o reconhecimento na sociedade japonesa. Estou procurando que você aqui. ampliará. Aonde? 6ª linha de baixo para cima, na página 2. Os méritos adquiridos através do próprio esforço, proporcionando reconhecimento na sociedade japonesa. Isso. Pode ampliar? Posso. Como seria isso? A mulher japonesa, ela não tem direito a praticamente nada. Ela tem que ficar em casa, cuidando dos filhos, do marido, enfim, da casa. É a cultura, tá, gente? Então, quando ela sai e vai estudar, como eu falo, é como se fosse uma faculdade, né? É um colégio interno, mas como se fosse uma faculdade. É muito esforço. Elas têm que, assim, a educação que elas recebem é muito incisiva, sabe? Ela não tem como ter deslize. Então, elas se dedicam ao máximo àquilo, porque o futuro delas depende disso, né? O futuro delas depende da dedicação e depende do resultado, né? Então, ela tem, no final, ela é reconhecida assim. Sabe, as geishas, elas têm um reconhecimento, e tinham na época um reconhecimento muito grande. Se você for olhar hoje em dia, inclusive, nada representa mais o Japão do que a geisha. Você coloca um quadro, né, um quadro com várias fotos, aquele monte do Japão, várias fotografias, e uma geisha. O que vai chamar atenção no contexto de Japão é a geisha. Então, ela é o que mais representa o Japão até hoje. Por mais distinta que esteja, ela ainda representa o Japão como, assim, ela é uma figura. Isso por quê? Por causa do mérito mesmo, do que elas conseguiram conquistar. Não é? Porque, para chegar onde elas chegaram, é muito esforço. Eu fico pensando na página 1, que você coloca a última linha da fatologia, que já foi perguntada, né? A Segunda Guerra Mundial e as comunidades geisha. Eu fico pensando, por que nessa época surgem? Você não quer saber o que tem isso a ver com as geishas? O papel que originou a necessidade, não sei se é a necessidade. O que tem a ver a Segunda Guerra Mundial com as comunidades das geishas. É isso? Tá, vou te passar. Quando surgiu a Segunda Guerra Mundial, o Japão entrou numa crise danada. Os redutos das geishas foram praticamente fechados, extintos. Muitas geishas precisaram voltar para a casa da família. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial ela desestruturou completamente
a comunidade das geishas. O Japão, de modo geral, mas então, assim, a comunidade das geishas. E aí, algumas tiveram que voltar para casa, outras foram contratadas para trabalhar em fábrica de munição, nas que ficaram. Então, teve esse processo todo de mudança. E como eu comentei antes, acho que você não tinha chegado, como eu comentei antes, foi nesse período que surgiram as prostitutas se passando por geisha. Então, elas se vestiam como geishas e se passavam como geishas para poder ter um relacionamento com os oficiais, os policiais americanos. Americanos, porque a Segunda Guerra Mundial os americanos entraram no Japão. Então, isso, assim, a influência da Segunda Guerra foi muito grande. Ela praticamente foi a partir daí que começou o declínio do processo das geishas todas. Tá bem, obrigada. Por nada. O Chataloff falou sobre a maquiagem, né? O detalhismo da maquiagem. Eu queria também que você falasse sobre a maquiagem e sobre esse assunto que me chamou bastante atenção, que é a calvície precoce aqui na fatologia, e depois você fala aqui no antagonismo, o antagonismo, penteados charmosos, calvície permanente. Me chamou bastante atenção, eu queria saber mais um pouco. Tá. A maquiagem é muito interessante, porque elas, como todos veem, né, as geishas, elas passavam maquiagem que era um pó branco no rosto todo, então tinha todo um processo, passavam óleo antes, para depois passar o pó. Elas cobriam o rosto completamente. Se vocês forem ver, a geisha, ela não deixava nada do corpo exposto, inclusive, para você ver a diferença, né? Inclusive o rosto era completamente maquiado e não tinha muito, vocês não conseguiam diferenciar muito uma geisha de outra quando elas estivessem em algum local sem a maquiagem, né? Porque você não sabia, porque a maquiagem ela disfarça muito, né? Ela esconde muito. Então a maquiagem era uma coisa muito interessante que eles faziam para esconder mesmo. E não sei se vocês já repararam que a geisha, vocês não veem geisha sorrindo de mostrar os dentes, né? Você vê sempre a geisha, mas ela não sorri de mostrar os dentes. Por quê? Porque como a maquiagem era muito branca, e quando elas sorriam, os dentes eram amarelos. E aquilo era um contraste muito, muito grande, era uma coisa que chamava a atenção de uma forma ruim. Então, com isso, a orientação é assim, não sorria. Você sorri, mas não mostra os dentes. Entende? Então, elas não mostravam. Hein? Tem aí? Então, elas não mostravam os dentes, sabe? Tinha uma coisa de fechar. E você me pergunta da calvície. A calvície precoce, o que acontece? No começo das geishas, elas usavam um penteado específico. E era um penteado que ele não podia desarrumar de jeito nenhum. Então, elas iam no cabeleireiro, um cabeleireiro específico só para geishas, e eles puxavam aqui em cima, eles tinham que puxar para amarrar o cabelo, para poder deixar naquele formato todo que vocês veem nas fotografias. E aquilo, com o tempo, ele ia gerando uma calvície no couro cabeludo, né? Elas iam ficando sem cabelo, o cabelo não crescia mais, porque era muito, sabe? Era constante. E com aquilo, quando as mulheres ficavam mais velhas, até como ali está com uma medalha de honra, não? Não, tá. Eles consideram assim, a medalha de honra da geisha é a calvície, sabe? Quando a geisha tem aquele buraco, né, por falta de cabelo, devido aos anos de profissão, de dedicação, porque no caso delas, assim, de dedicação ao trabalho. Tinham geishas, que inclusive eu vi aqui em um dos livros, onde ela fala sobre a vida dela mesmo como geisha, e que quando ela percebeu que ela tinha, porque elas não veem, ela só vê quando tem na outra. Quando ela percebeu na colega dela que a calvície, ela viu que ela tinha também. E elas foram num cirurgião, e o cirurgião cortou, tirou a calvície e juntou. Entendeu? Então, juntou e então elas deixaram de ser calvas, porque é uma coisa que nenhuma mulher gosta, né? De ficar sem cabelo, nem homem. E aí o que acontece? Elas tinham que... Hoje em dia, na verdade, hoje em dia não. Um tempo atrás, logo depois da primeira fase das geishas, começaram a surgir as perucas.
para acabar justamente com essa tortura, porque era uma tortura, a pessoa ficar sempre prendendo todos os dias, tinha que prender o cabelo daquela forma. Na verdade, às vezes eles ficavam com o cabelo preso assim alguns dias, mas tinha um travesseiro específico para elas deitarem, que era um travesseiro de madeira, onde elas apoiavam o pescoço e aí não encostava a cabeça Para não bagunçar o cabelo. para não. E elas colocavam arroz atrás do travesseiro, a travesseira e a cabeça. Se quando elas acordassem o arroz estivesse espalhado, elas iam ter que mexer no cabelo de novo, porque tinha encostado. Olha que nível de... É um absurdo, né? Mas isso acontecia. Então, quando surgiram as perucas, aí foi, sabe, foi assim Liberdade. a liberdade, né? Porque é difícil. É uma mutilação. Parabéns aí pelo tema. Obrigada. A Poliana me adicionou no Facebook, eu não resisti, vim por uma série de sincronicidades que vem acontecendo aí com o tema para mim. Inclusive, entrando um pouco aí na sincronicidade, tudo começou com uma projeção, onde eu vi esse nome aqui, que até em caracteristologia você colocou no número 4, Geiko. E eu não sabia o que significava, então foi aí que tudo começou. E aí, até fazendo um adendo, Geiko é a geisha específica de Kyoto, né? Ela não é de qualquer localidade, ela representa uma geolocalização. Então, acabei tendo que pesquisar. Mas o que eu queria que você ampliasse um pouco, que eu vi que em vários locais aqui do verbete você coloca, começando em estrangeirismologia, o sonho é a independência. Em Pensene, o Holopensene da independência feminina dentro da cultura da submissão. Em Fatologia, a liberdade diferenciada. E por aí vai. Tem alguns outros lugares que você faz referência a essa pseudo-liberdade. Assim, eu queria que você colocasse seu ponto de vista, porque da maneira como eu entendo, é extremamente aprisionador o contexto de ser geisha. Para mim não tem nada, eu não consigo enxergar nenhum ponto de liberdade, de manifestação, de autenticidade, de livre posicionamento, de tudo isso. Aí eu queria, como você vê o lado bom e eu enxergo o lado ruim, queria ver o contraponto disso tudo que você colocou, que pelo que eu entendi, você colocou como pontos positivos, e eu não enxergo dessa maneira mesmo. Tá, eu vou te passar então o meu ponto de vista. Na época, porque eu estou retratando a época que elas viviam como geisha, certo? Na época, toda essa liberdade que eu coloquei, elas eram de fato liberdade, porque as mulheres não tinham a menor condição de se expressar de forma alguma, entende? Então, assim, tudo que as geishas podiam tudo. Então, elas tinham liberdade, sim. Perante o universo feminino, elas tinham total liberdade. Elas tinham acesso a restaurantes finos, a coisas que nenhuma outra mulher tinha, apenas elas. Então, para a época, era muita liberdade e era positivo, porque, no meu ponto de vista, eu acho que era positivo, por quê? Porque elas aprenderam, elas tiveram condições de aprender vários idiomas, coisa que outras mulheres não tinham. Elas tiveram condições de aprender sobre cultura geral, coisas que outras mulheres não tinham. Elas tinham liberdade de ir e vir a qualquer lugar, coisas que outras mulheres não tinham. Entende? A comunicação delas era com todo mundo. Aonde elas iam, elas eram respeitadas, elas tinham liberdade, sim. Hoje, assim, o que você está falando como liberdade, eu enxergo como oportunidade, porque no fundo elas tinham um dono, elas tinham um mecenas, elas tinham todo um custo alto para se manter naquela condição de pseudo-liberdade, que na verdade eram oportunidades de acesso, acessibilidade que eram dadas a ela, né? Ela tinha mais acesso do que as mulheres da época. Mas Só isso... que a palavra liberdade eu acho que é muito forte para expressar essa manifestação, fazendo um contraponto com as cortesãs da era do Renascimento, e aí sim tinham mais liberdade, mas também tinham um custo grande, né, por todas as coisas que envolvem aquele contexto. Então, assim, a liberdade, eu não sei se é o termo adequado, essa que é a minha ponderação, entendeu? Porque é uma oportunidade, acessibilidade, alguns outros
nomes, talvez. Porque, na verdade, se você for ver oportunidade, você falou, era um dom. Dom todo mundo tem, agora tem que usar. Oportunidade, as pessoas têm. Tinha umas que não queriam, sabe? Que iam, mas não queriam. Então, eu não sei, no meu ponto de vista, eu vejo como liberdade. Mas hoje, se eu for colocar hoje, sabe? Porque você comparou com cortesã. A cortesã não tinha, as cortesãs não tinham respeito nenhum, elas não tinham liberdade, elas não tinham respeito nenhum, elas faziam tudo de qualquer forma, porque não existia respeito. Eu acho que elas tinham as geishas tinham liberdade porque elas conseguiram manter um respeito, sabe? Então isso é muito importante, ainda mais naquela época. Hoje eu vejo de uma forma diferente, mas eu demorei para ver assim também. Eu acho que hoje essa liberdade que era uma falsa liberdade, porque elas criam qualquer coisa que você cria uma interprisão grupo kármica pensada, né? Por mais que você não saiba, mas existe a interprisão, ela é uma liberdade falsa, quer dizer, era liberdade naquela época, era liberdade sim. Hoje eu já acho que não. A visão que eu tenho de interprisão é uma interprisão criada. Elas foram trabalhando, fazendo tudo, sabe, de uma forma inocente, mas inocente ou não, elas criaram interprisão. Então, eu vejo isso como uma falsa liberdade para hoje, mas na época não era. Entende? Assim, na época era importante. Então, aproveitando o gancho aí do Grupo Karma, de toda essa interprisão que é criada, existe dentro das geishas que você deve ter estudado algumas que saíram do ego e tentaram buscar essa liberdade de uma maneira mais coletiva para o grupo do ginossomático, alguma coisa assim? Existe esse ícone das geishas em prol da liberdade de manifestação geral feminina? Não. Isso não era falado, isso não era estudado, isso não era visto, mas existiam as geishas, sim, que deixaram de ser geishas para trabalhar em outras coisas. Agora, eu não sei se elas deixavam de ser geishas porque elas não tinham afinidade ou porque elas não conseguiram atingir todos os quesitos necessários, não é? Então, a gente não sabe o porquê. Mas, assim, alguém que saiu para trabalhar em prol de alguma coisa maior, isso não aparece em nada, em tudo que eu olhei, que eu estudei, nos livros, documentários, enfim, eu não vi nada em relação a isso. Eu acho que isso é uma visão que a gente tem mais atual, não é? Assim, mais hoje de mudança, porque a geisha é uma coisa muito forte, você não tem como mudar de repente, não é? Ali era um contexto muito forte. Então, hoje, a nossa visão é completamente diferente. Mas naquela época não era, sabe? Não tem como. A sociedade ela soterrava as mulheres, sabe? Assim, então, aqui conseguia respirar, sabe? Era liberdade, sim. Nesse documentário que eu vi, comentou inclusive essa questão de que como elas estudavam, elas tinham uma liberdade política de expressão. Esse é um ponto interessante. Quer dizer, elas poderiam conversar sobre assuntos naquela reunião como se fossem homens, né, entre aspas. Ou seja, ter aquele nível, exatamente, a altura. E ela era escutada por quê? Perante aquele grupo, ela era que tinha mais estudo. Então, as argumentações lógicas dela eram mais afinadas. Agora, o que a gente percebe? Que é isso que você estava falando do acompliciamento. Porque se ela via uma coisa errada, ela falava assim, ela tinha que fazer omissão deficitária. Ela não poderia falar assim, você não faz. Então você vê que o padrão da geisha é daquele deslize, é ser super gentil, mas falar, você faz o que você quer, você não é o que ela sabe. Perde o cliente. Exatamente, ela joga a responsabilidade para o outro, mas ela fica com o acompliciamento anticosmoético. Então, quer dizer, aí entra a interprisão. Exatamente, aí entra a interprisão. Porque enquanto ela está esclarecendo ali, ajudando, é uma coisa. Agora, a partir do momento que ela começa a se omitir e concordar com o que não é, mas aí é difícil, se você está sendo pago por alguma coisa, pois é difícil, a profissão né? É uma dela. situação difícil. E assim, eu sempre falo, a gente tem que olhar o contexto da época. Não adianta querer olhar agora com o olhar nosso ocidental. Eu não sei, eu não muito sei diferente. nada de geisha. Valéria, parabéns pelo verbete. Eu estava justamente pensando, porque para mim assim, é uma ressignificação em prol de determinados preconceitos que, às vezes, falta a gente de uma autopesquisa maior, né? Como você falou aqui, eu mesma tinha determinadas dúvidas assim, a respeito da geisha. Já li livros assim, mais de romance, assim, mas nunca fui a fundo como você.
E a minha pergunta que eu te faço é assim, você chegou a estudar alguma coisa relativa a temperamento? Porque eu acho que até foi comentado aqui, eu fiquei fazendo assim uma avaliação em relação à questão da monarquia, né? Qual é a diferença daquela mulher da época, né, com as geishas, né? Tinha sim, Terezinha, tinha diferença de temperamento entre elas. Havia às vezes assim desentendimento entre elas, porque o temperamento é uma coisa, né, extremamente pessoal e nem todo mundo concorda com todo mundo. Mas elas tinham sim algumas desavenças, mas elas concordavam em muitas coisas. E era interessante que quando uma menina resolvia entrar para ser geisha, ela recebia uma irmã, era considerada irmã, que era uma mulher, uma geisha formada, que ela ia conduzir essa nova garota em tudo, ela ia ensinar tudo, sabe? Todos os procedimentos, tudo que a garota ia fazer, essa irmã, que era considerada a irmã mais velha, ia ensinar. E aí, as duas tinham que ter um temperamento muito afinado. E já de cara, eu não sei como é que era escolhido isso, mas já de cara, as duas se afinizavam muito bem. Entende? Então, assim, existia uma afinidade como se a irmã fosse, de fato, uma irmã mais velha. Né? E, assim, isso não era uma coisa que ela ia adquirindo com o passar do tempo. De tudo que eu vi, já de imediato, elas tinham uma afinidade. Entende? E, assim, a mais velha respondia por tudo que a mais nova fizesse. E a mais nova fazia tudo que a mais velha ensinava. Entendeu? Então, existia uma cumplicidade entre elas que era bem interessante. Então, essa coisa de temperamento das duas era muito afinado, né? Agora, tinham meninas que entravam para estudar como geishas e que não tinham a menor tendência a ser. Então, às vezes a família mandava, olha, você vai estudar, porque nós não conseguimos sustentar você. Geralmente era por problema financeiro, né? E aí, então, você vai estudar, você vai conseguir ser independente. E a garota ia. Só que a garota, às vezes, não tinha a menor afinidade para ser geisha. E, ao mesmo tempo, ela não podia sair porque a família não tinha como sustentar. Então, elas, dentro da escola de geisha, no caso, né, elas eram alocadas não para dançar, porque elas não tinham nenhuma facilidade, destreza com o soma. Então, elas eram alocadas para tocar instrumentos. Então, tinha, sim, diferença de temperamento, de facilidade, tinha, sim, entre elas. Mas isso era visto já de cara, sabe? Não ficava insistindo. Sabe? Não, você vai fazer. Não tem tendência para isso, vai fazer aquilo. E elas sempre se encaixavam em alguma coisa. E aqui na Fatologia, na página 1, na quarta linha, você coloca a medalha de honra da Maico. E depois, na página 2, mesmo a Fatologia, você coloca o companheirismo entre a Maico e a aprendiz de geisha. Foi isso que eu acabei de falar. Aqui, né? É isso que eu acabei de falar. Do companheirismo entre a Maico e a aprendiz de geisha é essa, que a Maico é a irmã mais velha, que vai orientar em tudo. E elas têm uma afinidade assim, muito, muito grande. E a medalha de honra é o que eu falei antes da calvície. A calvície da geisha, quando ela ficar mais velha, né, é a medalha de honra delas. É uma medalha de honra meio, né, mas é considerada medalha de honra. Rita. Oi. Obrigada. Oi. Parabéns, e chamou muito a minha atenção esse tema da sua pesquisa. Aí eu gostaria que você falasse um pouco na fatologia, quando você coloca a diferença entre o OB da geisha e o OB da prostituta. Tá, eu comentei isso aqui um pouquinho antes, mas você acha que não tinha chegado. O que acontece? Quando surgiu a Segunda Guerra, vou passar para lá de novo, tá? Quando surgiu a Segunda Guerra, as prostitutas começaram a se vestir de geisha, para poder se passar por geisha, para poder se relacionar com os soldados americanos que estavam lá e tal. Mas existia uma diferença. O OB, o que é o OB? O OB é o cinto. É o cinto que a geisha... Você já viu aquele cinto largo que a geisha coloca, que tem aquele laço atrás? Aquilo é o OB. E o OB da geisha, ele tem aquele laço atrás, ele é amarrado atrás.
O obi da prostituta, ele era amarrado na frente. Então, existia essa diferença que, assim, eu não sei, mas provavelmente os oficiais não sabiam, sabe? Eles não sabiam que tinha isso, mas os japoneses sabiam. Outra coisa interessante que fala sobre o kimono é que o kimono ele é amarrado com a parte esquerda na frente e a esquerda por cima e a direita por baixo. Só é ao contrário quando a pessoa dessoma. Aí é o de lado direito pela frente e o esquerdo por baixo. É interessante isso. Interessante mesmo. Na sequência, a vida é regrada com muitas provações e ainda na sequência, as longas horas de árduo trabalho da geisha. Na verdade, são longas provações mesmo, porque longas horas de trabalho, porque tem que ser tudo muito, muito, muito perfeito. Então, elas repetem, elas vão fazendo os aprendizados todos, elas repetem muito aquilo, muitas vezes, elas vão repetindo até ficar perfeito. Existe, assim, os professores, tanto os homens como as mulheres, os professores homens como as professoras mulheres, eles são extremamente rígidos. Até onde eu estudei, eu vi que tinha casos onde as professoras eram muito mais rígidas do que os professores, né? Então, elas tinham que, na dança, por exemplo, a dança clássica japonesa é mais por movimento de mãos, né? Então, o movimento das mãos, da delicadeza das mãos, eles têm que ser exatos. Não dá para ter, não pode ser mais ou menos. Então, elas ficavam horas e horas treinando. E assim, não eram horas, foram anos, né? Então, era muito desgastante. Tinham geishas que ficavam realmente estafadas, porque pelo excesso de cobrança, a cobrança era muito grande. Mas elas sabiam que tinha um objetivo, né? Elas não abriam mão do objetivo. Outra curiosidade, que quando você coloca a diferença entre a geisha e a esposa, qual seria essa diferença se a geisha era considerada como uma propriedade? Olha, ao contrário. A geisha, ela não era propriedade de ninguém. Quem era propriedade era a esposa. A esposa, o que acontece? A esposa, o homem casava para ter a mulher, procriar, ter filhos. Eles praticamente não conversavam entre si. A mulher geralmente ela era emburrada, ela era fechada, calada. Ela vivia só dentro de casa e só cuidando das plantações em volta. Ela não tinha liberdade para nada. E elas eram propriedade do marido. Ao contrário. A geisha, elas eram mulheres bem-humoradas, mulheres cultas, que elas tinham todo o preparo para isso, né? Exatamente, elas iam atrás, né? Uma escola de geishas. Pois é, elas foram atrás. Então, elas tinham todo um processo que gerava a independência delas. Então, elas não eram propriedade. Né? Entendeu? Era exatamente o contrário. Pode. A profissão reconhecida como honrada e glamourosa com base na manipulação intencional através da sedução, criando interprusão grupo kármico. Isso eu também comentei um pouquinho antes. A profissão da geisha, ela era considerada, eu acho que até hoje é considerada, uma profissão glamurosa. Era puro glamour. Sabe? Aonde elas iam, elas chamavam a atenção. Para vocês terem ideia, o kimono da geisha era feito dos tecidos mais finos do mundo, sabe assim, e o preço deles eram preços absurdos. Tinha assim, os mais baixos eram na faixa de 15, 20 mil reais, mas elas usavam kimonos de 1,5 milhão. E os kimonos de 1,5 milhão, muitos eram doados, elas ganhavam de presente. E elas ganhavam de presente de alguém, né, geralmente de um homem, de um empresário, que não tinham poder nenhum sobre elas. Eles davam presente. A satisfação deles de ver uma geisha saindo, né, com o kimono que eles deram, para eles era o suficiente, por causa do glamour da profissão. Entende? Qual foi a outra coisa que você me perguntou? Não, era isso daí, para a manipulação intencional através da sedução, criando essa interprisão grupo kármico.
porque elas manipulavam, elas sabiam o que elas estavam fazendo. A geisha não saía com nenhum... Era intencional. Ela não ia em nenhum restaurante, ela não ia em nenhuma festa, ela não ia em lugar nenhum sem saber o que estava fazendo. Porque elas eram mulheres extremamente inteligentes. Elas estudavam para isso, né? Então, isso, inevitavelmente, cria interprisão, grupo kármica, e não tem como fugir disso. Aí o que chamou a atenção aí é esse público-alvo nas casas de chá. Era promovido esse chá, então, para atrair esse público masculino? Não, na verdade, existiam as casas de chá. As casas de geishas eram consideradas também casas de chá. Por quê? Porque os homens iam lá para tomar chá todas as noites. Tinham homens que eram assíduos. Eles iam lá tomar chá e era onde eles tinham a companhia delas. Então, eles chegavam, elas entravam, serviam o chá. A mesa de chá tinha um local que era o local de... Hoje a gente fala como se fosse um local de poder, né? Era o local principal da mesa, que era geralmente ao lado da pessoa que contratou. Então, entrava um grupo de cinco mulheres, 5 geishas. Em algum momento da conversa, uma sentava naquele local principal, conversava, servia o chá, conversavam. Depois, a hora que ela levantava, outra ocupava. As 5 tinham que passar pelo local principal, que era o local ao lado da pessoa que convidou. Entende? Então, assim, essas casas de chá eram lá que os homens frequentavam e que tinham contato com as geishas. Esporadicamente, um ou outro, acho que não era tão esporádico, não. Eles convidavam uma ou outra geisha para sair, para levar a algum restaurante, a algum evento, mas assim, a casa de chá era o local onde eles tinham o contato com elas mais frequentes. Ok, obrigada. Eu fiquei numa dúvida agora, curiosidade, não sei se chegou a ver, porque pelo que eu entendi, mais ou menos uns 30 anos, ela tinha uma aposentadoria compulsória, ou casava, ou... E aí? Elas ficavam com algum dinheiro? Não, você falava ou casava ou, né? Ou o quê? Ficava... o quê? Essa é a pergunta. Não, porque você falou mais ou menos 30 anos, né? Fiquei curiosa. Você viu alguma coisa sobre isso? Sim. Porque assim, a mulher, ou ela casava, né? Daí ela saía. Mas casou, aí entrou porque no processo. O que acontece? Quando a mulher ela entra para ser geisha, ela tem todo um aprendizado. Mas ela fazia um pé de meia, alguma coisa? Ou trabalhar aulas? Não, ela tem aulas de tudo. Então, vai desde as coisas básicas até o poliglotismo, conhecimento geral, maquiagem, enfim, é tudo. É barba, cabelo, bigode e unha. E aí, o que acontece? Durante esse aprendizado, alguém tem que pagar isso para elas. Esse aprendizado não é gratuito. Não é? Alguém paga. Geralmente, é a dona da casa das geishas que paga. Ela vai pagando. Então a geisha, em formação, ela vai criando uma dívida com a proprietária. Tá? Então ela vai... Então são anos. Mudou muito hoje, né? É escravidão, né? É uma média de 5 anos. E aí, depois, quando ela se torna geisha, aí ela sai, ela vai ter o próprio negócio dela, e aí ela começa a ganhar dinheiro e ela vai repondo para a dona, para a pessoa que proveu para ela toda aquela educação. Então, e a hora que ela acaba de pagar, porque é um valor X, né? A hora que ela termina de pagar, aí ela tem o que é dela. Aí ela vai fazendo o pé de meia dela. Vai fazendo o pé de meia. Até os 30. Porque eu pensei assim, as melhores podem virar treinadoras de outras, né? Já tem uma profissão aí, né? O caso vira treinadora de outras e aí não tem... E aquelas que não... Não, tem Mas elas não conseguem fazer um pé de meia, então. Elas têm como fazer. Média. Agora, tem umas que voltam para casa, que voltam para o meio familiar, porque fica muito tempo longe e sente falta, sabe? Assim, tudo que ela quer é terminar aquilo tudo e voltar para o meio familiar. Então, tem de tudo, mas muitas se tornam geisha e vão voltando, pagando a dívida, e dali seguem a profissão mesmo. Tá. Vou fazer uma pergunta de Goiás aqui. Você já falou, comente o autoburilamento serexológico levando à reestruturação intraconsciencial com base no mental soma. Essa você já tenha respondido. Mas aí continua. Como ser mental somático sem reprimir as emoções?
Qual é a sua opinião a respeito dessas mulheres com superdotação somática que aparecem costumeiramente na mídia em geral? Como é que é? Eu vou perguntar de novo, vamos tentar entender. Também não ficou claro, não. Primeiro, assim, como ser mental somático sem reprimir as emoções? Bom, parou aí, vai. Eu falei, como ser mental somático sem reprimir as emoções. Isso. Gente, é simples, porque não é simples. Não é simples, tá? Você vai ser mental somático você usando a lógica. E não reprimir, porque a você reprime minha a emoção forma de errado. é assim, quando você usa a lógica, você não precisa reprimir a emoção, porque você vai entender como as coisas funcionam. A hora que você entende como funcionam, como as coisas todas funcionam, você não reprime nada, porque você passa a compreender. A compreensão é a melhor coisa que tem. Quando você entende, compreende as coisas, nossa, aquilo é uma dádiva. É bom deixar claro que se você reprime a emoção, ela vai sair por algum lugar, seja numa doença física, daqui a pouco a pessoa dá um surto. Reprimir, você vai só fechando ali, tá virando tá aumentando a pressão. É uma repressão, né? Então, em compreender é diferente, né? Eu acho que a melhor palavra talvez seja dominar as emoções ou controlar, quer dizer, não ser guiado por elas, né? Na hora que você compreende, você entende. Mas é impossível não ter emoção, né? A gente tem um corpo físico. Qual é a sua opinião a respeito dessas mulheres com superdotação somática? As superdotação somáticas são bonitas, que aparecem costumeiramente na mídia em geral. Olha, se é o que eu entendi, eu acho que eu entendi mais ou menos a pergunta. Tá? Eu vejo assim, eu fico muito triste de ver a situação das mulheres nessa situação hoje em dia, que é assim, pura exposição do corpo, né? Expõe uma coisa que logo não demora muito, a coisa já começa a deteriorar. O lado feminino delas não existe, é falso, né? Porque se você chega, às vezes você vê a pessoa na mídia super arrumada, super bem, sabe, realmente chamando atenção, é feminina, e se por acaso chega uma reportagem, de repente, na casa da pessoa, ela está um bagaço. Então, eu acho assim, aquilo não faz parte dela. Aquilo faz parte de um estereótipo que ela quer criar para aparecer, mas o íntimo dela está muito longe daquilo. Então, assim, eu vejo que hoje, eu fico muito triste de ver a situação das mulheres, de um modo geral, assim, sem feminilidade nenhuma, sem delicadeza nenhuma. É complicado, sabe? É complicado. A pergunta de Salvador. Gostaria de saber se era desejado pelas famílias que as mulheres se tornassem gueixas. Era considerado uma profissão honrada? Era cosmoético ser gueixa? Olha, eu falar a palavra cosmoética fica meio... cosmoética acho que é um pouco... Eu não tenho como encaixar nesse contexto, mas a família, sim. Geralmente, a família queria. Havia situações em que a família ficava com o pé atrás porque sabia que a filha ia se distanciar. Às vezes, a filha queria, ela ia atrás, mas ela se distanciava, ela ia atrás, mas a mãe, geralmente a mãe ficava muito assim, com o pé atrás, porque ela não sabia quando é que eu vou ver minha filha de novo, porque elas não voltavam, né? Elas não retornavam. Eles perdiam contato. Às vezes um contato por telefone, mas naquela época não. Deve ser mais atual. Então, telefone agora... E a família, muitas vezes, ela queria sim, que a filha fosse, para a filha ficar independente, ser independente, porque a mãe não queria que a filha tivesse a vida que ela estava tendo, que a mãe estava tendo. Entende? Então, assim, já tinha uma visão um pouquinho diferente da visão assim, mais fechada. Valéria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o efeito da identificação das companhias pretéritas. O efeito da identificação das companhias pretéritas. Terceira linha da efeitologia. Tá. Quando você começa a estudar um tema, quando você começa a estudar assim, mais sério um tema, no caso, comecei a estudar mais sério para fazer o verbete, você começa a perceber presenças extrafísicas, presença de companhias junto de você. Né? E aí você começa a sentir como é que eu vou dizer? Até os pensenes que vêm têm relação com aquela companhia. É muito interessante, porque você identifica coisas que você não tinha ideia que estivesse ali no ambiente com você. Entendeu? Então, você tem, sim, companhias pretéritas que estão juntos de você, e ali você começa a ter uma visão do que você era,
para a forma como você está pensando agora. Então, as coisas vão mudando. Então, você vê como era. Quando você começa a identificar, você começa a fazer rapport. Então, era de uma forma e hoje é de outra, sabe? Então, é bem interessante. Então, assim, algum parafenômeno, alguma coisa assim mais marcante? Olha, na verdade, a única coisa que eu tive durante o estudo é que quando teve um dia que eu comecei a estudar de madrugada e, assim, sabe, eu peguei mais a coisa séria e eu senti, que eu tenho muita facilidade, eu senti muito cheiro, olorização, né, assim, de kimono. E aquilo me deu uma lembrança, mas, assim, uma coisa muito rápida, mas marcante, né, porque você não esquece. Mas foi só isso. De um modo geral, foi mais, assim, flashes, alguma coisa assim muito superficial. Não posso dizer que foi uma coisa assim mais aprofundada. Fora essa valorização, não vou te dizer aqui. Entendeu? Valéria, você pode falar para a gente sobre a frase enfática? É a página 5. A geisha é personagem presente no retrocontexto cultural nipônico. Quer dizer, a geisha ela ainda faz parte da cultura nipônica, né, da cultura do Japão. Quer dizer, qualquer pessoa que vá ao Japão e que veja uma geisha identifica, sabe o que é. Ela não passa, a imagem dela não passa em branco de forma alguma. Podendo ser atualizada no papel tarístico e reciclogênico do voluntariado docente de verpões conscienciológicas, né? Quer dizer, o objetivo hoje é de trazer informações, porque o que acontece? Eu acho assim que quando a gente apresenta um verbete e você foca em algum grupo, né? Como já teve aqui, teve pessoas que apresentaram sobre várias etnias, ciganos, enfim, quando você começa a focar em algum grupo, eu vejo que, inevitavelmente, pessoas conscientes desse grupo aparecem. E o meu objetivo aqui é clarear a nova realidade do pensene, da forma de agir, da forma de ser, que não depende da manipulação. Então, a gente tem que reciclar. Sabe? A geisha tem toda a oportunidade de reciclar com tudo que ela tem de aprendizado, ela pode usar de uma forma mais cosmoética, sabe? De uma forma, agora, de fato, cosmoética, porque antes não era. Então, o meu objetivo aqui é trazer atalhos mesmo, é esclarecer, porque tudo que ela aprende nas sutilezas, porque a geisha ela é muito observadora. Então, agora, ela trazer a observação dela para o que está acontecendo em volta, para o lado extrafísico, sabe? Para as sinaléticas, para as situações que aparecem, às vezes, em uma conversa. Entende? Então, é isso. As posturas evolutivas, de modo geral. Então, porque a Conscienciologia, as verpões da Conscienciologia, acho que não tem nada mais avançado do que isso. Então, a gente tenta botar da forma mais clara para poder ver se esclarece mesmo. Alô. Entre as 22 citações aqui da Caracterologia, você cita no 20º o Taikomoshi, seria o homem geisha. Poderia dar uma palhinha sobre esse assunto? Qual foi o que você pediu? O 20º. 20. O 20º. Taikomochi, o homem geisha. O que acontece? O homem geisha, os homens geishas, eles foram os primeiros a surgir como geisha. A geisha, na verdade, ela veio do homem, não veio da mulher, né? Não sabia. Eles, não sabia? Não. Eles eram Explica os homens. pra gente. Pois é, eram homens, não eram mulheres. Eles surgiram no século XVII e elas surgiram no final do século XVII para o século XVIII. O que eram os homens geishas? Eles eram homens, não eram homossexuais, como às vezes as pessoas falam, se vestiam de mulher, não. Eles eram homens. Eles tinham um papel sabe, bufão? Aqueles atores? O bufão, que eles faziam teatro, eles faziam apresentações, eles dialogavam, contavam histórias, e eles divertiam muito o público, e era ainda já era para o público masculino. E o público masculino se divertia muito, eles morriam de rir com qualquer coisa que eles fizessem. Então, eles se maquiavam daquela forma, usavam a peruca, que as geishas usam, e a função deles era divertir, sabe?
eles faziam parte de um teatro. E a função deles era divertir os telespectadores, entende? E as mulheres saíram depois. Ou entraram depois. Na China existe até hoje, né? Os homens que fazem as vozes femininas. Eu não entendi o que ele falou. Não, na China. Fala mais alto, por favor. Na China existe até hoje os homens que fazem no canto voz feminina. Eu não sei. Vamos continuar aqui. Santa Catarina, vamos lá. Vamos lá. Com seus estudos, com o passar dos tempos, as geishas deixaram algum exemplo para a sociedade? Os homens tinham preferência em casar-se com geishas? Então, tem 2 perguntas. Vou começar com qual? Vou começar com a primeira, né? Com a Tá. primeira. Qual foi a primeira? Com o passar dos tempos, as geishas deixaram algum exemplo para a sociedade? O que você acha? Olha, Já que ainda existe até hoje. Né? Na minha visão, eu acho que sim, porque a emancipação da mulher acho que começou por elas. Porque ninguém tinha noção de que existia manipulação, nada. Eu acho que a visão mais convencional, eu acho que sim, deixaram exemplo sim, de emancipação, sabe, feminina. E os homens tinham preferência de casar-se com geishas? Você viu alguma coisa em relação a isso? Olha, deixa eu ver o que eu vou te falar aqui. Eu acho que hoje, que naquela época, talvez uns ou outros, porque pensa, não é isso não. Você colocar mulheres talentosas, bonitas, elegantes, sabe? E tendo contato com homens que tinham poder, tinham, sabe, reconhecimento, era muito difícil que não, sabe, é muito difícil você esperar que não dê em nada. Entende? Então, um casamento, alguma coisa, muitas vezes saía disso, né? Porque eles tinham, os afins se atraem. Ali existia uma afinidade do glamour, com poder, né? Então, eu acho assim que homens com poder, acho que sim, eles tinham, não com todas as geishas, porque era uma ou outra que se destacava. As geishas, não quer dizer que, de um modo geral, todas eram glamourosas. Não era bem assim. Tem tudo na vida, né? Tem sempre. Uma ou outra se destacava. Nesse documentário, eu vi que, basicamente, aquilo que você falou, que nem toda mulher que queria ser geisha conseguia ser geisha. Então, era um estado social, porque tinha seleção, né? Era uma questão de disciplina. Não, tinha que saber tocar música, ser poliglota, deve falar bem. Não só isso, é questão de cultura, dela ter argumentação política, ela entender o processo de filosofia, ela entender, estudar livros muito avançados para a época, e que a gente sabe que livro era uma coisa cara. Então, quem tinha ali aquela informação, aquele conhecimento, às vezes uma geisha passando para o outro, emprestando um livro, a gente vê assim, pelo menos nesse documentário, mostrava que tinha uma rede ali de nutrição mental somática, né, do ponto de vista para ter argumento, para de alguma maneira ser atrativa dentro daquela conversa, dentro daquele relacionamento, e aí você percebe que, com certeza, o homem que acabava casando com uma geisha, ele tinha um nível assim de autoestima alto. Por quê? Ele ia ter uma mulher do lado muito alta, do ponto de vista de autoestima e de conversa, de intelectualidade. Então, o homem ele era diferente se acontecesse isso, e a mulher também, ela muitas vezes abria a mão. Eu vi um documentário de uma geisha que ela falou o seguinte: o que você se arrepende, ou o que você sente depois que você deixou de ser geisha e casou? Aí ela disse numa frase: olha, eu sinto saudade das conversas. Então quer dizer que naquele casamento o marido dela começou a tratar ela como esposa, e aí quer dizer, ela michou o processo da conversa. Dureza, triste, né? Agora, eu acho que o que diferenciava também uma da outra era carisma, gente. Para a pessoa para ela sobressair em relação às outras, eu acho que o carisma é uma coisa que contava muito. Pergunta de Brasília. Já ouvi pessoas dizerem que foram geishas em outras vidas. Se obtiveram essa informação no meio espírito, deve ser meio espiritual, né? Não sei. Ou através de outras pessoas. Quais os trafares e trafores que evidenciariam ou indicariam uma vida passada como geisha? Você chegou a pensar alguma coisa sobre isso? Olha, eu acho que... primeiro, as pessoas que tiveram essa informação, cada um fale por si, eu não posso dar a minha opinião de jeito nenhum, né? Porque eu não sei.
mas eu acho que tem traços que são muito evidentes, assim, em relação à organização, à disciplina. Mas assim, não é um pouquinho, é aquela coisa mais centrada, sabe? Organização, disciplina, o nível de detalhismo da pessoa, a visão, sabe, a visão mais detalhada. Quer dizer, tem várias coisas. Ao mesmo tempo, a pessoa que era artista, sabe, pintor, ele também tinha essa coisa da visão detalhada, só que pintor geralmente não era organizado. Então tem que olhar todo o contexto que eu coloquei aqui, acho que na fatologia e a delicadeza. Eu acho que a vaidade podia ser uma vaidade. A pessoa tem que olhar os atributos, né? E ver o nível dela, assim, de 1 a 10, aonde que ela se encaixa no contexto geral. Mas eu acho que não dá para... tem que estudar, cada caso é um caso, né? Tecnologia. Na página 2, a técnica anticosmoética da manipulação consciencial. Poderia explicar e dar exemplos? A técnica cosmoética? Não, anticosmoética da manipulação consciencial. Que você escreveu. Aí a pergunta é, você pode explicar o que é isso? Sim. Né? E dar exemplos. Elas aprendem. O problema é esse. As geishas, elas aprendem a manipular consciencialmente os homens. Então, existe todo um processo de o caminhar. Elas sabem, porque assim, pela cultura, elas sabem o que atrai o homem oriental, o homem japonês. Então, elas estudam tudo que atrai o homem japonês e elas procedem daquela forma. Gente, é simples assim e é complicado assim. Porque por aí elas manipulam, mas é um treinamento danado, porque elas têm que fazer aquilo de acordo com o gosto do sexo oposto. Mas elas aprendem sim, elas aprendem a manipular. E esse eu acho que é o lado pior, assim, a herança pior da geisha é a manipulação, como eu falei antes, mental somática, porque elas conseguem manipular através da cultura que elas têm. Aí é que elas levam a coisa mais adiante. Vamos para a Conceição dos Ouros, ficou no fim, mas está sempre no início, né? Nossa amiga, que todo mundo sabe quem. Pensenologia, vamos lá para a pensenologia. Pode comentar a respeito da autorreestruturação pensênica inevitável diante dos novos momentos evolutivos? É a última linha lá da pensenologia. Como é que a pessoa vai continuar pensando de uma forma antiga, né? Sendo que hoje o contexto é completamente diferente? Não dá. Ela tem que começar a olhar tudo que há de novo, tudo que há de mais cosmoético, aonde ela pode usar o aprendizado que ela teve, todos os aprendizados que ela teve, porque a geisha ela aprende muitas coisas positivas, ela só usa errado, entende? Então ela pode aproveitar agora, no contexto atual, e mudar toda a forma de como ela usava para uma forma mais cosmoética, em prol do outro, a favor do outro, sabe? Olhando o resultado para o outro, não para ela. Então, quer dizer, ela vai ter que fazer uma autorreestruturação pensênica bem rigorosa, porque ela vem de um hábito muito arraigado. Entende? Então, a autorreestruturação vai ter que ser uma coisa mais... Ela vai ter que se dedicar muito para isso, né? Lá na parafatologia agora, é na página 2, a segunda linha. Então, vamos lá. Pode aprofundar e compartilhar conosco, se possível, quanto às rememorações pessoais adquiridas através do rapport com os amparadores extrafísicos do passado. Então, é essa linha que você pôs lá na parafatologia, as rememorações pessoais adquiridas através do rapport com amparadores extrafísicos do passado. Ela quer entender isso aqui para você aprofundar e compartilhar, se possível, se você teve alguma rememoração em relação a isso. Olha, quando a gente começa a estudar sobre isso, sobre um tema qualquer, no caso esse, é inevitável se você tem... Primeiro, eu já ia falar, se você tem alguma ligação com o tema, você vai lembrar de alguma coisa. Mas eu acho muito difícil você se dedicar a um tema que você não tem uma ligação um pouquinho mais profunda, ou pelo menos que tem talvez até algum nível de interprisão que aquilo me leve a isso. Eu sempre percebi presenças lógico, durante a escrita, presença de consciências, que eu achava acho que eram amparadores. Eu tive alguns flashes,
Mas o que me chamava mais atenção é que quando eu estava escrevendo o verbete, no meio dos livros, das anotações todas, o meu sentimento pela situação toda era um sentimento de carinho. Então, assim, é um grupo, não é? O grupo das geishas, o grupo dessa época, é um grupo que eu sinto carinho. Entende? Por isso que eu acho que eu quis levar mais adiante, porque eu percebia isso. Eu percebia um carinho também de consciência enquanto eu estava fazendo. É uma empatia. É uma empatia. Então, tem coisas que a gente não tem como negar, sabe? Então, quando você percebe, você não tem como negar. E aí, por isso que eu coloquei isso aqui. Sempre, eu acho que quando você vai escrever alguma coisa específica, sempre vai ter a presença de... Sempre tem, né? Não tem como público, fugir. Né? Chega os coleguinhas lá, os seus amigos. Né? Sim, pode ir, Cádio. Eu só queria... A gente ir na questionologia, a primeira frase, eu acho que ela está faltando alguma coisa aí. Eu concordo. Então, até sugeria... Como é que você acha? Porque ela está solta. Eu acho que tampouco o assunto podia ser melhorado. Vou sugerir, em você, leitor ou leitora, existe algum objetivo? Ou você, leitor ou leitora... Assim como a geisha. Sim, seria assim como a geisha. Ser leitor, assim como a geisha, possui algum objetivo intraconsciencial? Isso, existe não. Pode ser assim. Você concorda, Valéria? Olha só. Pois é. Porque eu lembro que quando eu li também ficou estranho. Quando eu li, você como a geisha, aí ficou feio como a geisha, ainda ficou aqui um cacófato, né? Ou prever. Tinha que tirar o como. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não me lembro. Na verdade, quando eu fiz a questionologia, eu coloquei alguma coisa de geisha no início, sim. Mas quando foi na revisão, né? eles mexeram e tiraram. Porque como tem um cacófato. Mas eu tinha colocado alguma coisa assim. Então, é o caso da gente falar com a revisão. Do mesmo modo. Fazer o seguinte, a gente continua e vai tendo ideia aí, quando terminar, a gente faz uma proposta aqui, nós três. Não, você já... porque eu tinha colocado, pena que eu não trouxe. Porque eu tenho que tirar esse como aqui. Tal como pode ser tal como a geisha, para não dizer. Tal como eu de novo, tal como. Não, tem que tirar o como. Vamos pensar agora, senão vai ficar aqui um tempão. Então tem coisas que tal qual. Vamos mandar para a verbetografia. Você leitor, tal qual. Vamos pensar aqui, tal qual a geisha. A exemplo, o tal qual é exemplo. Aí eu ponho as duas. Existe, qual que você tinha falado depois? Existe algum objetivo? Possui, eu acho que possui, né? Possui, ou prevê, ou possui. Algum objetivo intraconsciencial alcançado através de esforços e disciplinas, reconhecido por você até o presente momento. Eu vou ler, hein? Aí vocês falam se ficou melhor, hein? Vamos lá. Você, leitor ou leitora, tal qual a geisha, possui algum objetivo intraconsciencial alcançado através dos altos esforços da disciplina, reconhecido por você até o presente momento? O tal qual podia colocar... Qual foi Prefiro. O que você falou mesmo? Não sei se é tal qual era o outro. Tira o tal qual e coloca... A exemplo. A exemplo. Perfeito. Ficou melhor. A exemplo da geisha, possui algum objetivo intraconsciencial. Agora tem dois vocês aqui, alcançado através dos altos esforços, reconhecido por você, autorreconhecido, né? Autorreconhecido até o presente momento. Porque o você, já começa com você e tem outro você aqui. E tem também, pode-se trocar o reconhecer aí por outro. É para a gente não mudar muito, né? Por outro... autorreconhecido até o presente momento. Através dos esforços da disciplina, vírgula, autorreconhecido, vírgula, até o presente momento. Agora estuda aí, depois você fala. Você entendeu o que eu falei aqui? Vai estudando aí, Você, leitor ou leitora, a exemplo da geisha, possui algum objetivo intraconsciencial alcançado através dos altos esforços da disciplina, autorreconhecido até o presente momento? É que eu queria tirar o você duas vezes. Eu também acho. Né? Porque ficou você. Não precisa. Então eu acho que... Mas vai dando uma estudada. Enquanto a gente continua aqui com a Valéria, tu dá uma olhada aí, depois a gente fecha. E sugere lá para a turma. Você tem mais outra pergunta, Eucádio?
Não, é que tem 2 vezes. Então faz. Reconhecer aí. Tem 2 vezes também? A gente pode ver depois. Isso aí vamos fazer o seguinte, senão a gente vai ficar muito aqui e ainda tem tempo. Vamos, depois a gente arruma isso. Vamos lá. Tem outra pergunta? Não, isso aí. Tá. Pode comentar a frase enfática, você já comentou. Já. E em seguida, a atitude autoassistencial através do afloramento da lucidez contra a própria realidade. Eu vou ler de novo. Comentar a atitude, isso tá lá vamos ver na fatologia, fica mais fácil. Fatologia, página 2. Última linha. É a última linha mesmo, ó. A atitude autoassistencial através do afloramento da lucidez contra a própria realidade. Comenta isso para nós. Eu acho que isso aí é o máximo. Quando alguma ex-geisha conseguir entender a realidade, né? A realidade a realidade atual, né? Que ela não precisa mais viver daquela forma. É isso aí, olha. A atitude, ela vai ter uma atitude. Essa é a maior atitude autoassistencial, né? Quando ela consegue enxergar que não é mais o que era, não é? E é isso. Não tem muito o que. As coisas mudaram, não é? Não é mais o que era. Estamos em outra realidade. O André vai perguntar ali. Na sua argumentologia, você enumerou 15 posturas, né? Sim. Cosmoéticas favoráveis justamente a essa detecção da reciclagem, do pensamento limitado. O que mais chamou atenção nessa tua enumeração perante essa vivência do processo da geisha? Você está falando na caracterologia dos 22 termos? Não. 15 da sua argumentologia, na página 4. Onde é que você está? Pensenofilia. Aonde que está isso? Também não achei. Perdão, eu estou contra o verbete. Eu achei estranho, mas tudo bem. Eu falei 15, eu falei tem 22. Mas tudo bem, isso acontece nas melhores famílias, André. Se apruma aí, vamos embora. Vamos lá. Então vamos lá. Você aqui na caracterologia, na argumentologia também, está lá com os 22 termos japoneses, certo? Sim. Dentro desses temas, o que mais te chamou a atenção? Porque, olha lá, você chamou o Geiko, né? A gente viu que é um sinônimo da própria geisha, mas o que você está falando é que tem toda uma cultura por trás, é isso? Quer dizer que no japonês você começa a fazer diversas palavras derivadas associadas ao geishismo especificamente, é isso, né? Exatamente. Isso aqui, na verdade, é tudo relacionado à utilização. A geisha, né? A situação da geisha, trata em português. Em português, eu trouxe para o português o que significa. Entendeu? Meias japonesas e assim vai. Agora, por exemplo, a casa de chá, ela tem um destaque do ponto de vista, eu sei que tem até a cultura do chá e tudo mais. Agora, hoje em dia, a gente vê que essa cultura, ela existe ainda, né, o processo do chá, mas não está mais associado ao processo da geisha agora. É porque o japonês, ele tem muito hábito de tomar chá. Né? O chá para o japonês, ele assim, é uma coisa faz parte da vida, é intrínseco, né? Faz parte da vida do japonês. Independente de geisha, uma coisa não tem ligação com outra. Tá? Então, eles são bem... É uma coisa comum, tradicional na cultura japonesa. Eles tomam chás, sem açúcar. Sempre. Exemplo, por isso que é tudo magrinho. Sempre. Nossa, se você colocar açúcar... Não, é verdade. Se você acrescentar qualquer coisa num chá japonês, você acabou. Nossa, você mata o chá. Interessante. Não, o chá é o sabor do chá, é puro. Né? Então, eles têm... Agora, que na psicologia se coloca geisha, aprendiz e experiente. Basicamente, existe, então, uma diferenciação até no visual dessa condição, não é? Sim, a aprendiz, no caso, é a Maiko, a vestimenta delas é diferente, a maquiagem delas é diferente. Por exemplo, a geisha, quando ela se torna geisha, quando ela é Maiko, que ela está aprendendo, a roupa dela é mais colorida, sabe? O colarinho dela é colorido, sabe? Tudo mais chama mais atenção. Quando ela se torna geisha,
aí já muda. A roupa já é mais sóbria, já tem menos brilho, o colarinho é branco. Então, existe toda uma mudança, a forma de colocar o cinto, o comprimento do cinto, tudo muda. Assim, para elas, todos os detalhes contam. Elas são extremamente detalhistas. Isso aí é muito interessante, né? Os detalhes, de modo geral, eu acho muito interessante. E você sabe que um kimono, vou falar aqui para vocês, um kimono, ele pesa cerca de 5 a 7 quilos. Olha. Para você colocar um kimono, quando elas colocam um kimono, ele compõe 26 peças. Que é muito pano, né? Muita coisa. Para pesar isso tudo é muito pano. É muita coisa. Detalhe, outra coisa que eu acho interessante é assim, o olhar oriental é o oposto do olhar ocidental. Eles não gostam de curva, sabe? Curva, cintura, seio avantajado, não. Então, quando elas colocam um kimono, tudo, né? Eles colocam um tecido entre os seios que é para igualar. Eles amarram uns tecidos em volta, umas faixas em volta da cintura que é para ficar reta. Então, quanto mais reta, mais bonita ela é. Né? E isso sem contar tudo que vai. Então, o kimono ele é uma vestimenta pesada, com muitas peças, né? E quando a mulher, quando a geisha já é geisha, que ela tem que ela já se formou em geisha, que ela escolhe o kimono dela. Ele é feito especificamente para ela. O kimono geralmente é feito à mão, assim, os desenhos são feitos à mão. Tem parte do gosto dela. Então, ela escolhe, eu quero que faça essa ave, ou esse desenho, essa planta. Ela escolhe. Ela já tem um pouco mais de autonomia para escolher. E aí o kimono vai com a cara dela. Mas o kimono é pesado, é caro. Essa banda de pano deve ser cara para caramba. E panos finíssimos, né? É seda. E soma as horas de trabalho, né? Muitas horas de trabalho, todo esse empenho, né? Deve ser bordado à mão. Gente, né? É muita coisa. Agora, não, os kimonos são feitos à mão. À mão, né? São. Realmente. Agora tem uma coisa que você não comentou, eu vi nesse documentário dizendo que elas não podiam engordar, né? Tinha que manter ali a linha, né? Porque Já imaginou engordar ainda com esse kimono todo? Porque ela vai em restaurante, vai dar certo. Ou seja, mas mesmo assim, como que você vê esse contexto? Eu vou te falar uma coisa interessante. As geishas, elas não podem comer na frente dos convidados. Por isso que você não vê geisha comendo na frente do convidado. É porque vai mostrar os dentes, não pode mostrar os dentes? Não pode, eu não sei porquê, elas não podem. Borra a maquiagem. Então, o que acontece? Elas comem ou antes dos convidados chegarem ou depois. Durante, nunca. Se ela recebe alguma coisa, se ela está produzida como geisha, ela recebe alguma coisa de alguém para comer, ela não come. Ela fica segurando, depois ela coloca com jeitinho assim de lado, mas ela não come. Elas não comem de hipótese alguma. Agora, eu acho que para elas conservarem a silhueta, a forma, não deve ser difícil, porque elas não têm tendência, né? Eu não sei. Eu também não sei, mas eu acho que não. Tem que ver a alimentação, né? Eu acho que... É difícil a gente ver um japonês daquela época, não posso falar de hoje, né? Um japonês daquela época. Tem o sumô, né? Mas, contando o contrário, é o lutador de sumô. O sumô era proposital. Quanto maior, melhor, né? Hoje não, hoje você já encontra, né? Porque a alimentação e essa indústria, você já encontra de todos os tamanhos. Japoneses e japoneses de todos os tamanhos. Mas naquela época, acho que não. Não sei. Aqui na caracteriologia, você coloca no número 13 dentes pintados de preto. Teve uma época, era bizarríssimo. Teve uma época no Japão em que elas pintavam os dentes todos de preto, mas pintavam bem pintados, né? Todos amarelo. De preto. Tem um lado bom. Não ficava amarelo. E era considerado assim. Talvez era para isso, para esconder. Porque não só as geishas, como as mulheres, sabe, as mulheres que eram esposas de empresários, as que eram tinham um pouquinho mais de liberdade, também elas pintavam todos os dentes de preto. Outra coisa interessante é que as geishas, elas ditavam a moda. Então, se a geisha saía com um kimono um pouquinho diferenciado, as mulheres da sociedade na qual os maridos tinham poder, elas copiavam o modelo do kimono. Eu quero agora esse kimono desse jeito, igual daquela geisha. Então, elas ditavam a moda, até de cores, sabe, de modelos. Era uma coisa muito interessante, né? Porque você não imagina. Devia ter patrocínio, então, né? Não, acho que não. Hoje teria. Olha, né? eu não sei. A loja tal, lá, o vendedor de seda tal, doava lá para ela.
Valéria, Vai, Terezinha. na caracterologia, no item 11, que é cerimônias de maioridade, você falou que elas começavam com 12 anos, né? Muito novinha, e qual né? que é a maioridade delas, então? Na verdade, como eu falei, algumas começavam com 5 anos, porque já estavam dentro da casa, né? As filhas de geisha, porque havia geishas que tinham um relacionamento extraconjugal e que dali nascia uma criança. E quando era mulher, aí ela começava desde pequenininha, ela já estava ali no meio das geishas aprendendo. Ela se adaptava super bem. Agora, quando o filho era homem, aí era complicado. Geralmente eles eram rebeldes, eles eram, sabe, eles não tinham uma boa relação, de um modo geral, nem dentro nem fora da casa, porque eles sabiam que eles eram filhos de pais, como é que falo? Pais que não eram... Desconhecidos? Pais desconhecidos. Então... Não tinha DNA na época, né? Não tinha DNA na época, mas nem tinha assim a cara, né? Mas quem que ia falar? Né? Mas aí é mais difícil. Agora, a idade média, eu acho que começava com os 12, 13 anos. Foi o que eu falei, com 30 anos já tinha que estar abandonando a profissão. Então ela tinha esse período de 12, vamos botar 12 mais 5, e depois o que sobrou até os 30 de... Apesar que não sei se elas viviam muito depois, né? Porque o japonês vive muito, né? E como é que fica? Que faziam essa cerimônia de maioridade, mas tinham... Qual é a idade? Tinha a idade, porque como cada uma entrava numa... Não todas entravam com 12, todas, né? Às vezes. Mas a cerimônia de maioridade trocava o modelo do kimono. Então mudava as cores, o modelo, a forma do cabelo... algumas coisas mudavam, saíam da parte de Maiko para se transformar em geisha. Então tinha assim umas diferenças. Geralmente era na vestimenta. Era que idade, você sabe dizer? 16 ou 21? Depende. 21 já 12 e 5. Deve ser uns 18. 18, 20. E só para terminar, no item 17, mulher servindo saque aos convidados. Quer dizer que não era a geisha que servia? Como é que era? Porque olha assim, tinham locais que não eram onde as geishas estavam, que eram casas de chá, mas assim, não eram casas de chás de geishas, eram casas de chás. E aí, nessas casas de chás, tinham mulheres que muitas vezes eram geishas em um lugar e às vezes serviam em outro lugar, mas assim, como trabalho. Não sei como é que funcionava isso. E elas serviam, mas elas não faziam companhia, elas apenas serviam. Elas não faziam companhia de sentar e conversar, elas serviam. Os homens, porque eles tomam muito saquê, né? É como se fossem bares. Já que você falou em mulher aí, como é que era o comportamento das mulheres dos que frequentavam as casas de chá? Porque se fosse, no caso positivo, não era prostituição, certamente elas não se importavam. Olha, vou te falar. Dizer sobre isso? Vou te falar o que acontecia. Lógico que as mulheres de vida mais simples, onde elas eram extremamente submissas, elas não tinham contato com geisha nenhuma. As mulheres de empresários, que tinham um pouquinho mais de poder, alguma liberdade, elas, quando tinha uma festa que convidavam as geishas, às vezes tinha assim, uma festa na casa da pessoa, com a família, e convidavam as geishas. Tá? A princípio, dava-se a entender que as mulheres não gostavam, vai convidar, mas elas ficavam torcendo para ver o horário que as geishas chegavam, porque para elas a liberdade, por mais que elas fossem esposas de empresário, a liberdade da geisha era muito acima da liberdade que elas tinham. Então, elas ficavam sempre querendo ver a vestimenta, a roupa, elas tinham muita curiosidade. Então, por um lado, elas não queriam, de certa forma, mas não viam a hora das geishas chegarem. Então, as geishas eram muitas vezes convidadas para festas, cerimônias, em casas de família. Interessante. Você quer mostrar os 2 livros aí que você tem, para se alguém quiser dar uma olhada? Só mostra a capa, e aí o pessoal filma você. Não sei se vai dar para ler o título. A Minha Vida como Geisha. Minha Vida como Geisha. Olha, esses 2 livros, esse aqui, tá vendo? Esse aqui é um. E o outro qual o título do outro? Geisha. Geisha. E o outro é esse aqui. É esse aqui que eu também
Como é que eu vou botar aqui em pé? Também é Geisha o nome. São 2 livros que eles estão esgotados, tá? Você não encontra em livraria, mas dá para procurar em sebo. Também não é fácil de encontrar em sebo. É muito escasso. O livro sobre Geisha é bem escasso. Então, agora, tem muitos documentários que você pode olhar, procurar, artigos. Você então... citou alguns aqui. Oi? Você citou alguns aqui, né? Então, tem... 2 vídeos. Agora, quem quiser os livros, eu acho que vale a pena olhar em sebo, porque são livros muito interessantes. Tem muita informação que não dá para passar tudo. Então, eu tenho que passar assim, o básico, mas tem muita coisa interessante. Então, agradeço a verbetógrafa. Eu que agradeço a presença de vocês, dos online. Muito bom. Agradecemos os tertulianos aqui presentes, teletertulianos, os paratertulianos. E até uma próxima. Paratertulianos. Os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 13 perguntas enviadas online. Temos 2 convites. A Maria Cristina Nievas com efeitos do perdão e o Carlos Mafucci com o TENEPS planetário. Boa tarde, tertulianos e paratertulianos. Estou aqui para convidar vocês ao curso Efeitos do Perdão. É um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e ele está dado, ministrado na ACIP, que é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. O objetivo do curso é apresentar como o perdão liberta a pessoa do passado de sofrimento, dando possibilidades de viver o presente, construindo futuro promissor em paz consciencial. O curso é teórico e prático, com exercícios de perdão e técnicas energéticas parapsíquicas. Os tópicos que vão ser dados no curso são evolução consciencial, relações grupo-kármicas, entendendo o perdão, heteroperdoador e auto-imperdoador, benefícios do perdão, repercussão do não perdão, dificuldades em perdoar, mecanismos de defesa, ganhos secundários, traumas da infância no adulto, perdão versus vingança, sentido da culpa, na busca da paz íntima e exercícios do perdão. Realmente é um curso teórico-prático que vai ajudar muito quem puder fazer, com a vontade de ir melhorando toda a dinâmica intraconsciencial que faz atuar nós, em muitos casos, de maneira inconsciente, Pode ser consciente ou inconsciente, depende das vivências pessoais, mas é um curso realmente recomendado, que você não vai esquecer e vai aproveitar muito. Então, a gente espera você e esclareço que a data do curso vai ser 13 e 14 de abril, esse fim de semana. O horário vai ser dias sábados de 9 a 19 horas e o domingo das 9 às 17 horas. O local é a CIP, no Discernimento. Para mais informações, você pode ligar ao telefone 45 2102 1421, após as 12 horas. E por e-mail é acip@acip.com. Esperamos a todos vocês. Boa tarde. Olá, tenepsista. Você já adotou um país na sua TENEPS? Considerou a possibilidade de fazê-lo e participar da TENEPS planetária? O Colégio Invisível da Para-Herbanologia propõe essa atividade grupal, na qual a consciente tenepsista participante adota na sua tarefa energética pessoal um ou mais países, com fins interassistenciais durante tempo indeterminado, tendo como meta a aceleração da Reurbex do planeta Terra. Se você já considera a possibilidade, acesse o site www.reurbex.org e veja a lista dos países para adoção
e formalize a sua escolha pelo e-mail parareurbanologia@colegiologia.org. Obrigado. Título do verbete de amanhã é Pensamento Limitado. A especialidade Pensenologia, a verbetógrafa professora Maria Cristina Nievas. Agradecemos a presença e a participação. Boa tarde, até amanhã.